O sangue ainda estava fresco no mármore, quando Roma percebeu que tinha atravessado um ponto sem retorno. Era o meio de março de 44 a.C., e o corpo de Júlio César, ditador, conquistador, homem que parecia maior do que as próprias instituições, jazia onde não deveria jazer. Abatido no coração político da cidade, cercado por togas que, minutos antes, fingiam respeito. O Senado, que durante séculos se acostumara a decidir o destino de povos inteiros com um gesto de mão, agora tremia diante de uma cena simples e brutal. Facas, gritos e a certeza de que a República, aquela palavra antiga e pesada, tinha virado uma arma na boca de cada facção. Naquele mesmo instante, a centenas de quilômetros dali, um rapaz de 18 anos estava longe do centro do mundo. Caio Otávio. Ainda não César, ainda não Augusto. Não tinha exércitos, não tinha carreira, não tinha a aura de um general. Tinha um nome respeitável, uma família bem conectada e um corpo que, segundo os contemporâneos, não inspirava confiança. Frágil, sujeito a doenças, mais habituado a estudos e à disciplina de um jovem aristocrata do que ao barro das marchas militares. Ele estava em Apolônia, na costa do Épiro, onde César o enviara para completar a formação e se preparar para uma campanha contra os partas. Apolônia era um lugar de treino e expectativa. Instrutores, exercícios, conversas sobre estratégia e aquela sensação de que o futuro estava sendo ensaiado. Então chega a notícia. Não como um anúncio solene, mas como chegam as notícias que mudam a vida. Confusas, repetidas, carregadas de boatos. César foi morto. César foi morto no Senado. César foi morto por homens que diziam estar salvando a liberdade. E como se isso não bastasse, havia um detalhe que transformava o assassinato em herança. O testamento. O testamento de um romano poderoso não era apenas um documento. Era uma bomba política. Nele, César adotava Otávio como filho e herdeiro. Adotar em Roma não era sentimentalismo, era engenharia social. Era transferir nome, prestígio, clientelas e, sobretudo, uma narrativa. Otávio, de repente, não era apenas Otávio. Era Caio Júlio César Otaviano. Um nome comprido, pesado, que abria portas e atraía punhais. A decisão que ele toma em seguida parece simples, mas é o tipo de simplicidade que define impérios. Ele vai a Roma. Não espera. Não negocia à distância. Não se esconde atrás de tutores. Ele atravessa o Adriático e pisa na Itália como quem entra numa arena. E Roma, naquele momento, era uma arena sem árbitro. A cidade fervia. Os conspiradores, Bruto, Cássio e outros, tinham imaginado que bastaria matar o homem para restaurar a ordem antiga. Mas a ordem antiga não estava esperando num depósito, pronta para ser recolocada no lugar. César tinha concentrado poder, sim, mas também tinha reorganizado expectativas. Veteranos esperando terras, plebe acostumada a distribuições, elites divididas entre medo e oportunismo, e havia Marco Antônio. Marco Antônio era o oposto do jovem recém-chegado. Soldado de campanha, homem de presença física, voz de comando, companheiro de César nas guerras. Cônsul naquele ano, ele se moveu rápido, pegou os papéis de César, controlou o acesso ao tesouro e, sobretudo, tentou controlar o significado do morto. O funeral de César foi um espetáculo político. O corpo exposto, a multidão comprimida, o discurso que inflamava. A cidade, que já era volátil, virou pólvora. A comoção popular não era um detalhe, era uma força. E Antônio sabia usar força. Otaviano chega a esse cenário como um herdeiro sem exército. E isso, em Roma, era quase uma contradição. Herança ali precisava ser defendida. O nome César atraía veteranos, mas também atraía rivais. E o primeiro rival, inevitavelmente, era o homem que estava mais perto do poder real: Marco Antônio. A relação entre os dois começa com uma mistura de formalidade e desprezo. Antônio vê o rapaz como um instrumento, talvez um obstáculo menor. Um jovem doente, sem experiência, que poderia ser domesticado. Otaviano, por sua vez, entende algo que muitos subestimam. Em Roma, a aparência de legalidade vale quase tanto quanto a força, e às vezes abre caminho para a força. Ele insiste no testamento, insiste na adoção, insiste no nome. E, ao mesmo tempo, começa a fazer o que um romano ambicioso faz quando não tem legiões. Compra lealdades. O dinheiro de César, ou a promessa dele, era uma chave. César havia deixado legados ao povo,
E cumprir isso era uma forma de se apresentar como continuador legítimo. Otaviano se move entre credores, aliados, antigos clientes de César. Ele aprende rápido a linguagem da cidade. A do favor, a do compromisso, a da ameaça velada. E aprende também que o Senado, aquela instituição que se dizia guardiã da liberdade, estava desesperado por qualquer ferramenta que pudesse conter Marco Antônio. É aqui que entra Cícero, e com ele entra uma das ironias mais cruéis da política romana. Cícero era o grande orador, o homem que acreditava, ou precisava acreditar, que as palavras ainda podiam salvar a República. Ele odiava Antônio. Via nele um novo tirano em formação, um homem de apetites e violência. E quando Otaviano aparece, jovem, educado, aparentemente maleável, Cícero enxerga uma oportunidade, um menino que poderia ser usado contra o monstro, um herdeiro de César que, paradoxalmente, poderia ajudar a desfazer o cesarismo. As Filípicas de Cícero, discursos ferozes contra Marco Antônio, são mais do que retórica. São tentativa de mobilização. Ele pinta Antônio como inimigo público, como ameaça à ordem. E, ao mesmo tempo, empurra Otaviano para o centro do tabuleiro. O Senado, que não tinha exército próprio, começa a tolerar o intolerável. Um jovem particular levantando tropas, porque Otaviano faz exatamente isso. Ele vai atrás dos veteranos de César, homens endurecidos por campanhas, acostumados a seguir um general mais do que uma lei. Eles tinham servido César, tinham recebido promessas, tinham uma memória de glória e saque. E agora viam o nome César andando em carne e osso, oferecendo continuidade. Otaviano oferece dinheiro, oferece futuro, oferece reconhecimento. E pouco a pouco, ele cria algo que a República sempre temeu: um exército pessoal. Roma, nesse período, é um lugar onde a política se faz com cartas e punhais, mas também com marchas. As estradas italianas veem colunas de soldados se deslocando como se a Itália fosse uma província conquistada. E de certo modo era. A Itália estava sendo reconquistada por romanos contra romanos. Marco Antônio, por sua vez, tenta garantir sua posição controlando províncias e comandos. Ele busca a Gália Cisalpina, onde Décimo Bruto, um dos assassinos de César, estava entrincheirado. A disputa por uma província não era burocracia. Era disputa por legiões, por arrecadação, por base de poder. Antônio marcha para o norte, o Senado reage. E, num daqueles momentos em que a legalidade vira máscara e arma ao mesmo tempo, o Senado declara Antônio inimigo e envia contra ele os cônsules do ano seguinte, Hirtius e Pansa, junto com as forças de Otaviano. É uma aliança improvável, quase grotesca. O herdeiro de César, apoiado por senadores que tinham aplaudido a morte de César, marchando ao lado de cônsules republicanos para derrotar o antigo braço direito de César. Mas Roma, naquele momento, não era feita de coerência. Era feita de urgência. A campanha culmina perto de Mutina, em 43 a.C. A Guerra Civil, que nunca tinha realmente terminado, apenas mudara de nome. Volta a ser guerra aberta. Há batalhas, há confusão, há sangue romano derramado por romanos. E o resultado é um daqueles desfechos que parecem escritos para destruir ilusões. Antônio é repelido, mas os dois cônsules morrem. Hirtius cai. Pansa morre pouco depois, ferido. O Senado vence e perde ao mesmo tempo. Porque, sem cônsules, quem fica com o comando efetivo das tropas? Otaviano. O jovem que deveria ser instrumento agora segura a espada. E ele não devolve. O Senado tenta tratá-lo como subordinado. Tenta negar-lhe honras. Tenta empurrá-lo para a margem. Mas Otaviano já aprendeu a lição central da política romana tardia. Quem tem legiões, tem voz. E ele decide falar alto. Ele exige o consulado. Exige reconhecimento. Exige que a República, com seus rituais, legitime o poder que ele já tem na prática. Quando o Senado hesita, ele faz o que, décadas antes, teria sido impensável. Marcha sobre Roma. Não como um invasor estrangeiro, mas como um cidadão armado exigindo um cargo. A cidade, acostumada a ver generais retornarem com tropas, agora vê tropas entrando para impor uma decisão política. A máscara republicana ainda está no rosto, mas por baixo dela já se vê outra coisa. A normalização da exceção. Otaviano se torna cônsul em 43 a.C., com apenas 19 anos. Um escândalo institucional. Um sinal de que as regras antigas já não seguravam o mundo. E com o consulado, ele consegue algo crucial: a confirmação legal de sua adoção e de sua posição como filho de César. A lei, que deveria limitar ambições, agora as carimba.
Mas ainda havia Bruto e Cássio, os homens que tinham fugido para o Oriente, onde controlavam províncias ricas e legiões. E havia Marco Antônio, que apesar da derrota em Mutina, ainda era perigoso, ainda tinha seguidores, ainda tinha a experiência de comando que Otaviano não tinha. A lógica empurra os inimigos de ontem para uma mesa comum. E essa mesa, em 43 a.C., produz um acordo que muda o mundo romano. O segundo triunvirato. Triunvirato não era apenas aliança, era uma magistratura extraordinária, legalmente estabelecida, com poderes para reorganizar o Estado. Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Este último, muitas vezes esquecido, mas então relevante, recebem autoridade para fazer o que quisessem em nome da ordem. A República, formalmente, entrega a 3 homens o direito de refazê-la. E quando se entrega esse tipo de poder, o preço costuma ser pago em sangue. As proscrições começam. A palavra soa administrativa, quase limpa, mas era uma caça. Listas de nomes afixadas em público. Cidadãos declarados inimigos. Propriedades confiscadas. Recompensas por cabeças. Era terror legalizado com selo do Estado. E não era apenas vingança. Era financiamento. Guerras custam caro, e o triunvirato precisava de dinheiro para pagar soldados, comprar lealdades, sustentar a máquina. Roma vê cenas que misturam o cotidiano com o horror. Homens escondendo amigos em casas, escravos decidindo se traem ou salvam, famílias tentando resgatar parentes com subornos, e no centro simbólico dessa violência, cai Cícero. O grande orador, que acreditou poder usar Otaviano contra Antônio, é proscrito. Sua morte é um recado. As palavras perderam para as espadas. Dizem que sua cabeça e suas mãos foram expostas, como troféus, para humilhar não apenas o homem, mas a própria ideia de que a eloquência poderia conter a força. Otaviano, que mais tarde cultivaria uma imagem de moderador e restaurador, está ali, no coração desse mecanismo, não como espectador, como parte do poder que assina listas. A juventude dele não o impede de participar da brutalidade. Talvez até facilite, porque a juventude pode ser moldada pela necessidade. E a necessidade naquele momento era simples: eliminar inimigos, financiar a guerra, consolidar o bloco. Enquanto Roma sangra, o Oriente se arma. Bruto e Cássio não eram apenas assassinos. Eram governadores de fato, comandantes com recursos. Eles controlavam cidades gregas, arrecadavam tributos, recrutavam. O mundo romano estava dividido em 2 polos: o Ocidente do Triunvirato e o Oriente dos Libertadores. E a colisão era inevitável. A marcha para a Macedônia e a Grécia leva consigo não apenas legiões, mas também a sensação de que a história romana estava sendo decidida fora de Roma. Isso, por si só, já era um sintoma da doença republicana. O centro político dependia do resultado de batalhas travadas longe do fórum. O destino das instituições era decidido em campos de batalha, não em debates. Em 42 a.C., perto de Filipos, as forças se encontram. Filipos não é uma batalha única, limpa. É uma sequência de choques, manobras, confusões. Marco Antônio, o soldado, brilha. Otaviano, o jovem comandante, não tem o mesmo perfil. Há relatos de que ele esteve doente, que sua presença no campo foi limitada, que escapou por pouco. Mas, em guerra civil, o que importa não é apenas quem luta melhor. É quem sobrevive e sabe transformar o resultado em capital político. E o resultado é devastador para os libertadores. Bruto e Cássio são derrotados. Ambos acabam mortos, em suicídio, num gesto que os romanos entendiam como último ato de controle sobre o próprio destino. A causa que dizia defender a liberdade republicana termina no silêncio de um campo estrangeiro. E o triunvirato agora não tem mais o álibi de estar apenas vingando César. Ele tem o mundo romano nas mãos. Só que mãos múltiplas raramente seguram o poder por muito tempo sem se apertarem umas contra as outras. A vitória em Filipos não traz paz, traz repartição. E repartir um império é sempre uma forma de adiar a próxima guerra. Otaviano volta para o Ocidente com uma tarefa ingrata: assentar veteranos, dar terras a soldados que esperavam pagamento em solo italiano. Isso significava confiscar propriedades, deslocar comunidades, criar ressentimento. A Itália, que já tinha sido palco de conflitos sociais e políticos por décadas, agora via fazendas tomadas, famílias expulsas, cidades pressionadas. O jovem herdeiro de César, que precisava parecer benfeitor, era também o agente de uma redistribuição forçada. O clima político se deteriora. A esposa de Marco Antônio, Fúlvia, e seu irmão, Lúcio Antônio, entram em choque com Otaviano. A disputa não é apenas pessoal.
É sobre quem controla o Ocidente, quem controla as promessas feitas aos soldados, quem controla a narrativa de lealdade a César. A tensão explode na Guerra de Perúsia em 41-40 a.C. Perúsia, uma cidade na Úmbria, vira símbolo de uma Itália sitiada por romanos. Cerco, fome, desespero. Não é uma guerra grandiosa contra bárbaros. É uma guerra doméstica, amarga, em que cada vitória deixa cicatrizes políticas. Otaviano vence. Fúvia é afastada. Lúcio se rende. A mensagem é clara. No Ocidente, há um centro de comando, e esse centro não tolera rivais internos. Mas Marco Antônio ainda existe e ainda controla o Oriente. E por um momento, a lógica da sobrevivência impõe conciliação. O Acordo de Brundísio, em 40 a.C., redesenha o mapa do poder. Otaviano fica com o Ocidente, Antônio com o Oriente, Lépido com a África. Para selar a paz, Antônio casa-se com Otávia, irmã de Otaviano. Em Roma, casamentos não eram romance. Eram tratados. Otávia, descrita como respeitável e virtuosa, vira ponte entre dois homens que, no fundo, já se preparavam para o próximo choque. Otaviano, nesse período, trabalha numa coisa menos visível do que batalhas, mas talvez mais decisiva. Ele aprende a governar a percepção. Ele entende que Roma tem alergia a reis. A palavra rex ainda carrega o trauma da expulsão dos Tarquínios, séculos antes. César foi morto em parte porque parecia rei. Então Otaviano precisa ser poderoso sem parecer, precisa mandar sem ostentar, precisa sobretudo vestir a máscara republicana com perfeição. E essa máscara começa a ser moldada desde cedo, mesmo quando ele ainda é apenas um dos 3 homens do triunvirato. Ele se apresenta como defensor da legalidade. Mesmo quando marcha com tropas, ele se apresenta como executor do testamento de César. Mesmo quando usa isso para construir um poder próprio. Ele se apresenta como jovem moderado, mesmo quando participa de proscrições. A contradição não o destrói, ela o alimenta. Porque Roma, cansada de guerra, começa a desejar qualquer coisa que pareça ordem. Só que a ordem, naquele mundo, depende de uma matéria-prima específica: lealdade militar. E lealdade militar custa dinheiro. Otaviano precisa de recursos. E o Ocidente, comparado ao Oriente rico de Antônio, é mais limitado. A Itália é fértil, mas não é um cofre infinito. As províncias ocidentais ainda estão se recuperando. E há um problema adicional, quase humilhante. Sexto Pompeu. Sexto Pompeu, filho de Pompeu Magno, o grande rival de César, controla a Sicília. E com ela, controla o abastecimento de grãos. Roma, cidade gigantesca, depende de trigo. Quem controla o trigo controla a paz social. Sexto Pompeu, com uma frota forte, transforma o mar em arma. Bloqueia, ameaça, negocia. Ele é um lembrete de que, mesmo após Filipos, o mundo romano ainda tem centros de poder fora do triunvirato. Otaviano tenta lidar com isso, mas ainda está construindo sua capacidade naval e militar. Ele precisa de homens competentes, e é aqui que surge uma figura essencial para o futuro, embora ainda não seja o protagonista. Marco Vipsânio Agripa. Amigo de infância de Otaviano, homem de talento militar e técnico, Agripa será o braço que executa o que Otaviano concebe. Enquanto Otaviano aprende a ser o rosto, Agripa aprende a ser a mão. Mas por enquanto, no fim dessa primeira fase, o que se vê é um jovem que entrou em Roma como herdeiro e saiu como senhor de legiões. Um rapaz que foi subestimado como doente e frágil e que, em poucos anos, já tinha marchado sobre a própria cidade, já tinha usado o Senado e sido usado por ele, já tinha assinado, direta ou indiretamente, a sentença de morte do maior orador romano. Já tinha derrotado os assassinos de César em campo aberto. E já tinha esmagado uma rebelião interna na Itália. E, no entanto, ele ainda não é imperador. Não há coroa, não há trono. Há magistraturas, decretos, alianças, casamentos, listas de proscritos, veteranos assentados à força, e uma república que continua, existindo no papel, como um templo antigo cujas colunas ainda estão de pé, mas cujo interior foi tomado por outra religião. Roma, ao olhar para esse jovem chamado César Otaviano, ainda não sabe se está vendo um restaurador ou um novo tipo de dominador. Talvez nem ele saiba completamente, mas ele já aprendeu o essencial. Em Roma, o poder não precisa se anunciar como poder. Ele pode se esconder atrás de fórmulas antigas, de títulos tradicionais, de gestos de respeito ao Senado, pode sorrir e prometer normalidade. E, enquanto promete, pode construir algo que não se desfaz com um punhal no Senado. A cidade, cansada, continua a viver.
Mercadores abrem bancas ao amanhecer. Carregadores atravessam ruas estreitas. Clientes seguem seus patronos. Sacerdotes repetem ritos, antigos como se os deuses ainda estivessem no controle. Mas por trás do cotidiano há uma tensão constante, como um trovão distante que nunca vai embora. Porque todos sabem, o triunvirato é provisório. As alianças são provisórias, a paz é provisória. E o jovem herdeiro, que entrou em Roma com o nome de um morto, começa a fazer o que poucos conseguem: transformar provisórios em permanentes, exceções em hábito e a própria fragilidade em ferramenta. Ele não precisa parecer o mais forte, precisa parecer inevitável. E a cada passo, a máscara republicana se ajusta melhor ao rosto. O mar, que para um romano era estrada e ameaça ao mesmo tempo, começa a mandar recados para Roma em forma de fome. Não é uma metáfora. É trigo que não chega. É pão que encarece. É a multidão, sempre pronta a aplaudir um benfeitor e a apedrejar um culpado, comprimida no fórum e nos mercados, olhando para os magistrados como se eles pudessem, com um decreto, fazer o vento mudar de direção. Sexto Pompeu, o filho do grande Pompeu Magno, não tem o brilho do pai, mas tem algo que, naquele momento, vale mais do que brilho: navios. A Sicília, com seus portos e sua posição no centro do Mediterrâneo, vira uma mão fechada no pescoço de Roma. Ele controla rotas, intercepta carregamentos, acolhe fugitivos das proscrições, transforma o mar em fronteira política. E o triunvirato, que no papel reorganiza o Estado, na prática descobre que não controla nem o pão da capital. Otaviano sente isso na pele. Ele é o homem do Ocidente, o responsável por uma Itália exausta, cheia de veteranos assentados à força, de proprietários expulsos, de cidades que ainda lembram o cerco de Perúzia como se fosse ontem. E agora, além de tudo, precisa explicar por que o povo está comendo menos. A máscara republicana, quando a barriga ronca, escorrega. A primeira tentativa de resolver o problema é típica daquele tempo: negociar com a espada sobre a mesa. Em 39 a.C., em Miseno, perto de Nápoles, o encontro com Sexto Pompeu tem cheiro de sal e de desconfiança. Acordos são feitos como se fossem tratados entre estados estrangeiros. Sexto recebe reconhecimento e províncias: Sicília, Sardenha, Córcega e até a promessa da Acaia, em troca de liberar o abastecimento e parar de acolher inimigos. É um pacto que parece humilhante para quem se diz senhor de Roma. Mas a fome é uma conselheira brutal. E por um instante, a cidade respira. Só que o Mediterrâneo não é governado por promessas. É governado por remos, disciplina e tempestades. O acordo se desfaz como se desfazem quase todos os acordos daquele período. Por conveniência, por suspeita, por pequenos incidentes, que viram grandes pretextos. Sexto continua poderoso. E Otaviano, que precisa parecer o homem da ordem, não pode tolerar um pirata com o nome de Pompeu, ditando o preço do pão. Ele tenta construir uma frota e falha. A primeira grande tentativa naval contra Sexto é um desastre que cheira a madeira molhada e vergonha. Navios mal treinados, comandantes sem experiência marítima, tempestades que parecem conspirar com o inimigo. Para um romano acostumado a medir grandeza por vitórias em terra, o mar é um professor cruel. Não basta coragem, é preciso técnica. É aí que Agripa deixa de ser apenas amigo e vira necessidade histórica. Marco Vipsânio Agripa não tem o pedigree dos grandes nobres, mas tem uma qualidade que, no fim da República, vale mais do que ancestrais: competência. Ele pensa como engenheiro e luta como soldado. Enquanto Otaviano aprende a ser o rosto que distribui promessas e recebe honras, Agripa aprende a ser a mão que constrói a máquina. Agripa faz algo que parece pequeno, mas muda tudo. Cria um porto militar onde antes havia lagoas e pântanos. Perto de Baiae, na região de Cumas, ele transforma o Lago Averno e o Lago Lucrino num complexo naval. O Portus Iulius. Canais são escavados, diques levantados, madeira cortada, ferro batido. O som é de martelos e serras, de ordens gritadas, de homens puxando cordas, de água sendo domada. Roma, que sempre se orgulhou de estradas e aquedutos, agora aprende a construir poder no mar com a mesma obsessão. E não é só infraestrutura. É treinamento, remadores que precisam virar uma extensão do comandante, marinheiros que precisam manobrar informação, soldados que precisam lutar em convés instável. Agripa introduz e aperfeiçoa um instrumento que parece quase uma trapaça: o harpax, um tipo de gancho lançado por catapulta para prender.
navios inimigos e transformar combate naval em combate corpo a corpo, onde os romanos, com sua infantaria, se sentem em casa. É a velha lógica de Roma. Se o terreno não favorece, você muda o terreno. Enquanto isso, o outro lado do mundo romano ferve em luxo e tensão. Marco Antônio está no Oriente, onde as cidades são antigas, ricas, cheias de templos e teatros, onde o dinheiro circula com mais facilidade, onde a política tem perfume de incenso e ouro. E é no Oriente que ele se aproxima, ou se enreda, com Cleópatra. Cleópatra não é apenas uma rainha exótica para alimentar a imaginação romana. Ela é a soberana do Egito, o celeiro mais valioso do Mediterrâneo, a dona de um tesouro que pode pagar legiões, comprar lealdades, financiar campanhas. O Egito é uma máquina fiscal e agrícola, com o Nilo como eixo, com armazéns, escribas, impostos em grão, e uma tradição de monarquia, que para um romano soa como pecado político. Roma tolera reis clientes, mas teme a ideia de um romano se tornar rei com apoio de uma rainha. Antônio precisa de recursos para sua grande ambição oriental. Uma campanha contra os partas, os mesmos partas que humilharam Roma, em Carras, matando Crasso e capturando estandartes legionários. Recuperar essa honra seria mais do que vitória militar. Seria redenção. E Cleópatra oferece dinheiro, navios, estabilidade logística. Em troca, ela quer segurança, território, reconhecimento dinástico. É uma barganha de impérios, mas em Roma será vendida como romance e traição. Otaviano observa tudo com a frieza de quem entende que, na política romana, a moral é uma arma. Ele não precisa derrotar Antônio apenas com legiões. Precisa derrotá-lo na imaginação pública. E a imaginação romana tem um ponto sensível: o medo de reis, o medo do Oriente, o medo de que a austeridade republicana seja dissolvida em perfumes, eunucos e coroas. Mas antes de chegar a esse duelo final, Otaviano precisa resolver o problema imediato. Sexto Pompeu. Em 36 a.C., a guerra no mar vira guerra decisiva. Agripa ataca primeiro em Mylae. Depois, em Nauloco, na costa norte da Sicília, o Mediterrâneo se enche de velas, gritos, fumaça e do barulho seco de madeira se partindo. Não é uma batalha elegante. É uma briga gigantesca de máquinas flutuantes. O Harpax puxa navios inimigos como se puxasse peixes grandes demais para a rede. Os homens lutam em convés escorregadio, com sangue misturado à água salgada. E no fim, Sexto Pompeu perde. Sua frota é destruída. Ele foge para o Oriente, onde acabará capturado e morto. Não por Otaviano diretamente, mas por um dos homens de Antônio. Num daqueles atos que depois serão usados como munição moral. Vejam como eles matam sem julgamento. A vitória naval tem consequências que vão além do mar. Ela dá a Otaviano algo que ele precisava desesperadamente: a imagem de salvador do abastecimento, o homem que devolve pão a Roma, e dá também uma oportunidade para eliminar um aliado incômodo: Lépido. Lépido, o terceiro triunviro, sempre foi o mais fraco dos três, mas ainda tem um recurso perigoso: legiões. Após a campanha na Sicília, ele tenta se afirmar, talvez acreditando que a vitória lhe dá direito a mais do que migalhas. É um erro de leitura. Otaviano se move com rapidez e teatralidade. Ele se aproxima das tropas de Lépido, fala com os soldados, oferece perdão, oferece continuidade, oferece o que sempre compra: lealdade. Futuro. As legiões mudam de lado com uma facilidade que revela a doença do sistema. Elas não pertencem ao Estado, pertencem a quem paga e promete. Lépido é desarmado politicamente. Não é executado. Otaviano aprende cedo que a clemência seletiva pode ser mais útil do que o sangue. Mas é reduzido a uma sombra, mantido vivo e afastado, com o título de pontífice máximo preservado por um tempo, como se fosse um ornamento antigo guardado numa prateleira. O triunvirato, que era 3, vira 2. E 2, em Roma, é sempre prelúdio de 1. Agora o mapa do poder é simples e assustador. Otaviano domina o Ocidente: Itália, Espanha, Gália e o controle efetivo da capital. Antônio domina o Oriente: Grécia, Ásia Menor, Síria e a proximidade com o Egito. Entre eles, um mar que já foi campo de batalha e agora é corredor de propaganda. Otaviano volta a Roma com vitórias para exibir. E Roma, que vive de símbolos, começa a ser inundada por símbolos cuidadosamente escolhidos: moedas com rostos e inscrições, jogos e espetáculos, distribuições, templos restaurados. A mensagem é sempre a mesma, repetida até virar hábito: ordem, segurança, tradição.
A máscara republicana é polida como bronze, mas a paz entre os dois homens é uma paz de papel. Há tentativas de renovação de acordos, como o de Tarento em 37 a.C., quando Otaviano e Antônio ajustam prazos e trocam recursos. Navios por tropas, promessas por promessas. Otávia, a irmã de Otaviano, ainda é o elo humano desse tratado. Ela viaja, negocia, tenta manter a dignidade de uma família que virou instrumento de Estado. E por um tempo, funciona. Por um tempo, Roma finge que dois senhores podem dividir o mundo sem que o mundo se parta. Só que Antônio, no Oriente, se afasta cada vez mais da imagem que Roma tolera. A campanha contra os partas, em 36 a.C., é um golpe duro. Ele entra com um exército enorme, com aliados, com expectativas de glória, e encontra o que tantos romanos encontraram ao tentar dominar o Oriente Profundo: distâncias, logística quebrada, inimigos móveis, clima hostil. A retirada é penosa. Há perdas. A humilhação não é carras, mas é o suficiente para manchar a aura de invencibilidade. E, como se para compensar, Antônio se aproxima ainda mais de Cleópatra. Alexandria vira palco. Não apenas palco de luxo, mas palco político. Em 34 a.C., após uma campanha na Armênia, ele celebra um triunfo não em Roma, como manda a tradição, mas em Alexandria. Para um romano, isso é quase uma blasfêmia institucional. Triunfo é ritual da cidade, do Capitólio, do Senado, dos deuses romanos. Fazer isso fora é como dizer: meu centro não é mais Roma. E então vêm as chamadas doações de Alexandria. Territórios são distribuídos a Cleópatra e aos filhos dela. Alguns filhos de Antônio, outros de César, em cerimônias carregadas de simbolismo monárquico. Cleópatra é proclamada Rainha dos Reis. Cesarion, o filho que ela afirma ser de Júlio César, recebe títulos que soam como desafio direto ao herdeiro adotivo de César em Roma. Para Otaviano, é um presente embrulhado em ouro. A chance de pintar Antônio como traidor da identidade romana. A propaganda de Otaviano não é improviso, é engenharia. Ele sabe que não pode dizer ao povo: quero ser o único senhor, porque isso cheira a rei. Então ele diz outra coisa: quero salvar Roma de um homem que quer entregá-la a uma rainha estrangeira. A diferença é tudo. Um projeto pessoal vira missão pública. Roma é alimentada com imagens. Antônio não é apenas rival. É um romano corrompido pelo Oriente. Cleópatra não é apenas aliada. É feiticeira, sedutora, ameaça. O Egito não é apenas província potencial. É o lugar onde reis mandam e súditos obedecem. E Roma, que se orgulha de ser uma comunidade de cidadãos, sente o arrepio antigo. O medo de ajoelhar. Otaviano também sabe usar a legalidade como lâmina. Em 32 a.C., ele consegue um golpe de mestre. Põe as mãos no testamento de Antônio, guardado pelas Vestais. O simples fato de ele obter esse documento já é um ato de força política. As Vestais são sagradas. Seus arquivos deveriam ser intocáveis. Mas a sacralidade naquele tempo cede diante da necessidade. Otaviano lê o testamento em público, ou pelo menos divulga seu conteúdo de forma a maximizar o escândalo. Antônio desejaria ser enterrado. Em Alexandria, deixaria legados a Cleópatra e aos filhos. Confirmaria arranjos que parecem colocar o Oriente acima de Roma. Se tudo isso é exatamente como foi escrito, ou como foi apresentado, importa menos do que o efeito. O efeito é devastador. Porque para um romano, ser enterrado fora da Itália, por escolha, é quase renunciar à própria identidade. E Otaviano transforma isso em julgamento moral. O Senado, pressionado, hesitante, ainda cheio de homens que lembram o destino de Cícero e sabem o preço de errar o lado, começa a se mover. Não é uma declaração de guerra contra Antônio. Isso seria guerra civil explícita. E Otaviano quer evitar a aparência de guerra civil. A declaração é contra Cleópatra. É um detalhe jurídico com peso simbólico enorme. Roma não está lutando contra um cidadão romano. Está lutando contra uma rainha estrangeira. Antônio, assim, é empurrado para a posição de cúmplice, de desertor, de homem que escolheu o lado errado. E, enquanto isso, Otaviano prepara o que realmente decide guerras. Logística, disciplina, comando. Agripa, novamente, é o motor. Ele ataca as linhas de suprimento de Antônio, toma posições na Grécia, captura portos, corta comunicações. A guerra não começa com uma grande batalha. Começa com estrangulamento, com fome, com falta de água, com moral corroída. O mesmo instrumento que Sexto Pompeu tentou usar contra Roma, agora é usado por Roma contra Antônio.
O confronto final se aproxima de um lugar que, até então, não era destino turístico da história. Ácio, na costa do Épiro, em 31 A.C. Um promontório, um estreito, ventos que mudam, águas que podem ser calmas num dia e traiçoeiras no outro. Ali, as frotas se encaram como duas cidades flutuantes. De um lado, Otaviano, que não é grande comandante naval, mas tem Agripa e tem uma máquina treinada. Do outro, Antônio e Cleópatra, com navios maiores, mais pesados, muitos deles verdadeiras fortalezas, mas também mais difíceis de manobrar, mais dependentes de coordenação perfeita. O acampamento de Antônio sofre doenças, deserções, falta de suprimentos. A guerra, antes de ser choque, é desgaste. E Otaviano, que sempre parece mais forte quando o tempo trabalha a seu favor, deixa o tempo trabalhar. Quando a batalha acontece, ela não é apenas uma colisão de navios. É uma colisão de estratégias e de narrativas. Agripa e os comandantes de Otaviano usam mobilidade, ataques coordenados, ganchos, fogo. Os navios de Antônio, pesados, tentam resistir como muralhas. E então, no meio do caos, acontece o gesto que será contado e recontado como símbolo de tudo. Cleópatra rompe a linha e foge com sua esquadra, levando consigo tesouro e esperança de sobrevivência. Antônio, num momento que seus inimigos chamarão de fraqueza e seus defensores talvez chamem de escolha desesperada, segue-a. O que fica para trás é uma frota desorganizada. Homens lutando sem saber se ainda há comando, navios queimando, gritos que se perdem no vento. Ácio não é apenas derrota militar, é colapso psicológico, porque numa guerra civil, a percepção de abandono mata mais do que espadas. Otaviano vence, e vence de um jeito que lhe permite dizer: não foi Roma contra Roma, foi Roma contra o Oriente. A máscara republicana, mais uma vez, é ajustada no rosto com mãos firmes, mas a guerra ainda não acabou. Antônio e Cleópatra recuam para o Egito, e o Egito não é apenas refúgio, é fortaleza financeira. Alexandria tem muralhas, tem porto, tem riqueza acumulada por séculos. E Otaviano sabe que, se deixar o Egito intacto, deixa um cofre intacto para futuros rivais. Ele marcha, não como um aventureiro, mas como um administrador da vitória. Em 30 A.C., ele entra no Egito. E aqui a história ganha um tom quase teatral, porque o fim de Antônio e Cleópatra é o tipo de fim que parece escrito para ser lembrado. Antônio, derrotado, recebe notícias confusas. Acredita que Cleópatra morreu. Tenta se matar, falha, é levado até ela. Morre nos braços dela. Assim contam as versões mais difundidas. E Roma adora versões que parecem tragédia grega. Cleópatra, por sua vez, tenta negociar, tenta salvar o que pode. Tenta talvez seduzir o vencedor como seduziu outros. Mas Otaviano não é César, e não é Antônio. Ele é mais frio. Ele quer o Egito, não a rainha. A morte de Cleópatra, seja por veneno, seja pela famosa áspide, seja por um método mais prosaico, vira mito instantâneo. O que importa politicamente é que ela não desfila em triunfo em Roma. Ela escolhe morrer. E Otaviano, que queria exibir a rainha como troféu, transforma a ausência em outra narrativa. A rainha orgulhosa preferiu a morte, a humilhação, e Roma ainda assim venceu. Cesarion, o filho de Cleópatra que poderia ser apresentado como herdeiro biológico de Júlio César, é morto. É um ato frio, calculado e profundamente revelador. Otaviano não pode permitir um filho de César vivo no mundo, porque sua própria legitimidade depende de ser o César que resta. A adoção, em Roma, é poderosa, mas a biologia tem um magnetismo perigoso. Cesarion é eliminado, e com ele desaparece uma alternativa simbólica. O Egito, então, não é tratado como uma província comum, e isso é crucial. Otaviano não o entrega ao Senado, não o coloca sob governadores tradicionais. Ele o transforma em propriedade pessoal, administrada por um prefeito equestre, não por um senador. Senadores, inclusive, precisam de permissão para entrar no Egito. É como se ele dissesse, sem dizer: há lugares que são do Estado e há lugares que são meus. E o Egito, com seu trigo e seu ouro, é o cofre que garante que suas legiões serão pagas, que Roma será alimentada, que a política será comprada quando necessário. Com o Egito, Otaviano ganha algo que nenhum romano antes dele teve de forma tão concentrada: uma base financeira que não depende do humor do Senado. Ele pode pagar soldados sem pedir, pode construir sem implorar,
pode distribuir sem negociar cada moeda. A República, que sempre se orgulhou de que o dinheiro público era controlado por magistrados e pelo Senado, agora vê surgir um fluxo de riqueza que passa por fora, como um rio subterrâneo alimentando um único homem. E ele volta a Roma como vencedor absoluto. Não há mais Sexto Pompeu. Não há mais Lépido como força. Não há mais Antônio. O mundo romano, do Atlântico ao Nilo, está sob um comando que ainda evita o nome de rei, mas já não tem rival. Roma celebra triunfos, jogos, moedas com novas mensagens, monumentos. O povo vê espetáculos e sente alívio. A guerra, aquela guerra interminável de romanos contra romanos, parece finalmente ter um fim. E esse alívio é um material político precioso, porque homens cansados aceitam arranjos que homens orgulhosos rejeitariam. Otaviano, porém, não pode simplesmente se declarar senhor. Ele viu o que aconteceu com César. Ele viu como a palavra ditador virou sentença. Ele viu como punhais podem surgir de togas. Então ele faz o que faz melhor. Transforma vitória em normalidade e normalidade em hábito. Ele mantém as formas. Mantém o Senado reunido. Mantém magistraturas sendo eleitas. Mantém a linguagem da República. Mas agora, por trás de cada forma, há uma realidade nova. As legiões estão com ele, o dinheiro do Egito está com ele. A narrativa da salvação de Roma está com ele. A máscara republicana não cai. Ela se torna o próprio rosto público do poder. E há um detalhe que, para quem vive naquele tempo, pesa como presságio. Ele ainda é jovem. Ele atravessou proscrições, cercos, batalhas, tempestades, fome, propaganda. E saiu do outro lado como o único homem que pode dizer: eu trouxe paz, sem ser imediatamente ridicularizado. Um rapaz que começou como herdeiro frágil, agora tem o mundo romano nas mãos. E mais importante, tem a habilidade de fingir que não está segurando nada sozinho. O século de guerras civis não termina com um tratado assinado em mármore. Termina com um fato simples. Não há mais ninguém com força suficiente para contestar. E quando a contestação morre, a política muda de natureza. O que antes era disputa aberta, vira administração do inevitável. Roma, que sempre teve horror a reis, começa a se acostumar com um homem que não se chama rei, não usa coroa, não senta num trono dourado, mas decide quem governa províncias, quem comanda exércitos, quem recebe honras, quem cai no esquecimento. O povo vê pão e jogos. A elite vê estabilidade e oportunidades. Os veteranos veem pagamento. E por trás de tudo, o Egito, silencioso, fértil, rico, alimenta a máquina. A guerra acabou. E é justamente aí que começa a parte mais difícil: governar a vitória sem que ela pareça a vitória de um só. Otaviano entra em Roma com a poeira do Egito ainda grudada na história. E a cidade, que já viu generais demais atravessarem seus portões com promessas demais, sente uma coisa rara: cansaço que vira gratidão. Não é entusiasmo puro. É alívio, aquele tipo de alívio que faz o povo aceitar o que, em tempos de orgulho, chamaria de humilhação. Porque quando a guerra civil dura tanto que vira clima, qualquer silêncio parece música. Ele não chega como rei. Nem poderia. Roma tem alergia a coroas desde que expulsou seus tarquínios. E essa alergia virou religião política. O que ele traz é outra coisa: a capacidade de fazer o mundo parar de tremer. E isso, em 29 a.C., vale mais do que qualquer título antigo. Os triunfos vêm, no plural, como se a própria cidade precisasse de repetição para acreditar. Triunfo pela Dalmácia e Ilírico, triunfo por Ácio, triunfo pelo Egito. As ruas cheiram a incenso e suor, a carne assada e poeira levantada por sandálias. Há coroas de louro, há estandartes recuperados, há prisioneiros e troféus. E há, sobretudo, a coreografia. Roma se lembrando de como é ser Roma, não um campo de recrutamento permanente. Mas Otaviano aprendeu com César que a vitória, se exibida como vitória pessoal, vira sentença. César entrou como ditador vitalício, e por mais que distribuísse clemência, por mais que falasse de reformas, o Senado viu um homem, grande demais para caber na República. Otaviano, ao contrário, quer caber, quer parecer encaixado, quer que a República pareça intacta, mesmo quando já está oca. Ele começa pelo que os romanos entendem melhor do que qualquer teoria: sinais. Fecha as portas do Templo de Jano, gesto antigo que simboliza paz. Não é paz absoluta. Nas fronteiras sempre há escaramuças, sempre há tribos inquietas, sempre há um governador pedindo reforços. Mas é paz suficiente para o ritual. E o ritual importa. Porque Roma é uma máquina de símbolos.
Se o símbolo diz paz, a cidade começa a agir como se a paz fosse um fato. Ao mesmo tempo, ele devolve ao Senado uma dignidade cuidadosamente medida, não a dignidade de mandar, a dignidade de parecer que manda. Senadores voltam a discutir, magistraturas voltam a ser preenchidas, eleições voltam a acontecer. A velha música republicana toca de novo, só que agora há um maestro invisível, e todos sabem disso, mesmo quando fingem não saber. O ponto decisivo vem em 27A.C., numa cena que, vista de perto, tem menos de teatro e mais de engenharia política. Otaviano anuncia que está devolvendo seus poderes extraordinários ao Senado e ao povo romano. Devolvendo. A palavra é deliciosa para uma aristocracia que vive de precedentes e fórmulas. Devolvendo significa: a exceção acabou. Significa: a república voltou. Significa: não sou César. O Senado, porém, não é ingênuo. E também não é corajoso o bastante para testar o vazio. Eles sabem que, se Otaviano realmente largar tudo, o mundo pode voltar a se partir. Legiões ainda são leais a comandantes. Províncias ainda são caixas de dinheiro e ambição. A memória de Antônio e das proscrições ainda está fresca. Então o Senado faz o que faz melhor quando está acuado. Transforma a necessidade em honra. Eles pedem que Otaviano continue a governar certas províncias. Justamente as mais perigosas, as que têm legiões. Hispânia, Gália, Síria, Cilícia, Chipre, Egito. Não é um detalhe administrativo. É o coração do poder, porque quem controla as províncias com exército controla o destino de Roma. E o Senado, ao confiar isso a Otaviano, cria a aparência de delegação legal. A máscara republicana é ajustada com mãos senatoriais. E então vem o título. Augusto. Não é um cargo tradicional como cônsul ou pretor. Não é rei. Não é ditador. É uma palavra carregada de religião e reverência. Algo como consagrado, venerável, aumentado pela fortuna e pelos deuses. Um título que não diz eu mando, mas faz todos sentirem que ele deve mandar. Ao mesmo tempo, ele recebe o nome Princeps, o primeiro senador, primeiro cidadão, primeiro entre iguais. Uma fórmula que soa humilde e por isso mesmo é perigosa. O principado nasce assim, não com uma ruptura, mas com um acordo. Um acordo que parece restaurar e, na prática, reorganiza. A República continua no papel. No cotidiano, ela passa a girar em torno de um centro. Augusto, agora já é Augusto, entende que o poder em Roma não é só força. É rotina, é pagamento em dia, é trigo chegando, é juiz decidindo, é estrada segura. É o soldado saber que, ao fim do serviço, terá terra ou dinheiro. É o senador saber que pode enriquecer sem temer uma lista de proscrições. É o povo saber que o pão não vai faltar amanhã. A paz, para durar, precisa virar administração. E ele administra como quem aprendeu com o caos. A primeira grande reforma é militar, porque a guerra civil ensinou a lição mais amarga. Legiões leais a generais são uma doença crônica. Augusto reduz e estabiliza o número de legiões. Transforma o exército numa instituição permanente, com serviço longo e regras mais claras. O soldado deixa de ser um cidadão convocado para uma campanha e vira um profissional do Estado. Ou, mais precisamente, do Estado que agora tem um rosto. O pagamento regular vira obsessão. Para isso, ele cria um tesouro militar, o Aerarium Militare, financiado por impostos específicos para garantir aposentadorias e prêmios aos veteranos. Parece tecnicalidade fiscal. É política pura. Um veterano que recebe o que foi prometido tem menos motivo para seguir um aventureiro amanhã. E um exército que depende de um sistema, não de um saque, é um exército menos tentado a fazer política com a espada. Mas o exército não é só legião. Há também a guarda pretoriana. Antes, generais tinham guarda pessoal. Agora, Augusto institucionaliza uma guarda de elite para proteger o centro do poder. Ela começa dispersa, em parte para não assustar a cidade com a presença de tropas concentradas. Mesmo assim, a mensagem é clara. Há uma força armada cuja função é proteger o príncipe. A República, que teoricamente não tolera soldados dentro de Roma, passa a tolerar, porque a tolerância vem embrulhada em segurança, e segurança, em Roma, é argumento que cala muitos escrúpulos. A administração provincial também muda de textura. Augusto divide as províncias entre as do Senado e as do príncipe. As senatoriais são, em geral, as mais pacíficas, sem legiões. As imperiais são as fronteiras, as turbulentas, as ricas em soldados. O Senado mantém prestígio e cargos. Augusto mantém o nervo armado. De novo,
forma e substância separados com precisão cirúrgica. Ele também mexe na máquina fiscal. O Egito, já transformado em domínio pessoal, é um cofre e um celeiro. Mas o resto do império precisa de previsibilidade, censos mais regulares, controle de arrecadação, combate, ao menos em discurso e em alguns casos reais, a extorsão provincial que, na República Tardia, era quase um esporte de governadores. Não por altruísmo, por estabilidade. Um provinciano explorado demais vira rebelde ou vira aliado de qualquer usurpador que prometa alívio. Roma, a cidade, vira canteiro de obras e vitrine. Augusto entende que pedra fala, e fala por séculos. Ele restaura templos, e não poucos. Gosta de repetir que restaurou dezenas, como se a própria religião tivesse sido esburacada pela guerra e agora precisasse de reboco e ouro. Constrói e embeleza. O Fórum ganha novas presenças. O Campo de Marte se transforma. O mausoléu de Augusto surge como um círculo maciço, quase uma colina artificial, dizendo sem palavras: minha família ficará aqui, no coração da cidade, como se sempre tivesse pertencido a ela. E há o Arapaces, o altar da paz, com seus relevos de procissões, sacerdotes, crianças, deuses e alegorias. A paz vira objeto de culto. Não é só a ausência de guerra. É uma entidade que se agradece. E, portanto, alguém que se agradece por ela. Ele gosta de dizer que encontrou Roma de tijolos e a deixou de mármore. A frase é propaganda, mas propaganda que se apoia em realidade visível. O mármore brilha ao sol italiano, reflete luz nas ruas, muda a sensação física da cidade. A população sente que algo mudou porque vê que algo mudou. E, enquanto constrói, ele também organiza. Roma era uma metrópole caótica, com incêndios frequentes, ruas estreitas, prédios altos e frágeis. Augusto cria uma espécie de corpo de vigias e bombeiros, os vigiles, para patrulhar e combater incêndios. Parece detalhe urbano. É mais um fio na rede. A vida cotidiana passa a depender de uma administração central que tem nome e rosto. O Senado continua existindo, mas Augusto o remodela. Ele faz revisões do corpo senatorial, expulsa alguns, eleva outros, controla o acesso. Não é um expurgo sangrento como as proscrições. É uma limpeza com luvas. O efeito, porém, é profundo. O Senado passa a ser menos um clube hereditário autônomo e mais um órgão cuja composição depende do favor do príncipe. E ele sabe que favor, em Roma, é moeda. Distribui honras, distribui cargos, distribui oportunidades. A aristocracia, que antes competia por glória militar e magistraturas, agora compete por proximidade. A política muda de eixo. Menos confronto aberto, mais corte. Mas Augusto não governa só com instituições, governa com narrativa. E a narrativa precisa de poetas, de historiadores, de imagens. Virgílio escreve a Eneida, epopeia que liga Roma a um destino divino e liga a família de Augusto, os Júlios, a Vênus, a Enéas, a uma linhagem que parece inevitável. Horácio canta a ordem e a medida. Tito Livio escreve uma história de Roma que exalta virtudes antigas e lamenta decadências. E ao lamentar, sugere que agora há um remédio. Não é que Augusto dite versos, é que ele cria um ambiente em que certos versos são recompensados, certos temas são celebrados, certas memórias são polidas. A máscara republicana, aqui, ganha maquiagem literária. E há as moedas, pequenas, circulando por mãos calejadas, por mercados, por tabernas, por bolsos de soldados. Nelas, o rosto do príncipe, nelas, palavras como paz, restauração, piedade, vitória. O império inteiro aprende a ver o mesmo perfil, a mesma mensagem, como se fosse um refrão metálico. Só que o poder, para durar, precisa parecer moral. E Augusto entende isso com uma clareza quase cruel. A República Tardia foi um carnaval de escândalos, divórcios, adultérios, banquetes, dívidas, violência. Ele decide se apresentar como restaurador dos costumes, não apenas por convicção pessoal, embora possa haver convicção, mas porque moral é disciplina social. E disciplina social é estabilidade política. Vêm as leis morais, as leges Iuliae, no fim do século I. Incentivos ao casamento, punições ao adultério, restrições a certas formas de vida considerada dissoluta. O Estado entra na cama e na mesa. O adultério vira crime público, não só assunto de família. A elite, acostumada a tratar seus escândalos como fofoca, passa a tratá-los como risco jurídico. E aqui aparece uma das contradições mais humanas e mais perigosas do regime. A casa de Augusto não é um templo de pureza, é uma casa política.
E casas políticas têm rachaduras? Ele se casa com Lívia Drusila, mulher de linhagem forte, inteligente, fria quando precisa, mãe de 2 filhos de casamento anterior, Tibério e Druso. Lívia vira parceira de poder, não apenas esposa. Ela entende redes, entende alianças, entende o valor do silêncio. Ao redor deles, a família imperial vira vitrine e laboratório. Casamentos arranjados, adoções, promoções, exílios. A moral pública que Augusto prega precisa ser encarnada por sua própria família. E isso é uma armadilha, porque família não obedece como legião. A filha de Augusto, Júlia, é peça central dessa vitrine. Casada primeiro com Marcelo, depois com Agripa, depois com Tibério, ela é usada para amarrar sucessões e alianças. E, ao mesmo tempo, ela se torna foco de escândalo. Quando as acusações de adultério e comportamento considerado escandaloso explodem, Augusto faz o que seu programa moral exige. Pune. Exila a própria filha. Não é só drama doméstico, é demonstração política. Ele mostra que a lei vale até para sua casa. E, ao fazer isso, também mostra que sua casa é o Estado. Roma assiste a esse espetáculo com uma mistura de choque e satisfação. Porque nada agrada mais a uma cidade do que ver os grandes sofrerem como os pequenos. E nada serve mais ao príncipe do que transformar dor privada em prova pública de coerência. Mas coerência, em Augusto, é sempre calibrada. Ele é capaz de clemência e de dureza, de tradição e de inovação, de humildade performática e de controle absoluto. Ele recusa títulos que cheiram a monarquia. Recusa, por exemplo, ser chamado de rei, em qualquer contexto. Mas aceita acumular poderes que, somados, fazem dele algo maior do que qualquer rei antigo. Em 23 a.C., uma crise de saúde, mais uma, porque ele é frequentemente doente, frágil, sujeito a febres e colapsos, expõe um problema. O sistema depende demais do corpo de um homem. Se ele morrer, o que acontece? A república restaurada volta a ser arena? As legiões escolhem outro patrono? O Senado tenta recuperar substância e descobre que não tem músculos? Augusto reage reorganizando seus poderes de modo ainda mais sofisticado. Ele abre mão do consulado anual contínuo, que era visível demais, que irritava aristocratas ambiciosos e lembrava a concentração de cargos que César praticou. Em vez disso, ele consolida algo mais sutil: a tribunicia potestas. O poder tribunício, renovado ano a ano, isso lhe dá inviolabilidade pessoal, direito de veto, capacidade de convocar assembleias e propor leis. Tudo com a aura sagrada dos antigos tribunos da plebe, defensores do povo contra abusos aristocráticos, um aristocrata supremo vestindo a pele institucional do protetor popular. A máscara republicana aqui é obra-prima, e ele mantém o Imperium Proconsular Maius, um comando superior nas províncias, que lhe permite intervir onde quiser, sobrepor-se a governadores, comandar legiões. Não precisa estar fisicamente em cada fronteira. Basta que seu poder legal esteja... É um comando que não tem trono, mas tem alcance. A partir daí, o principado vira um sistema de camadas. Poderes tradicionais, distribuídos em fórmulas antigas, concentrados numa pessoa, por meio de exceções permanentes. Exceções que deixam de parecer exceções porque são renovadas, repetidas, normalizadas. Ele também se torna pontífice máximo em 12 a.C. Após a morte de Lépido, o chefe da religião romana, o homem que supervisiona ritos, calendários, sacerdócios. Isso não é só devoção, é controle do tempo e do sagrado. Em Roma, religião e política não são esferas separadas. Quem controla os auspícios, controla a legitimidade. Quem define o calendário, define quando se pode reunir, votar, marchar. Augusto restaura cultos antigos e promove novos. O culto ao gênio do príncipe, por exemplo, cresce como forma de lealdade que não diz adoro um rei, mas diz respeito à força vital que protege a comunidade. Nas províncias, o culto imperial vira cola. Cidades competem para construir templos, para sediar sacerdócios, para mostrar fidelidade. É uma linguagem comum num império de línguas diferentes. E, ao mesmo tempo, ele reorganiza a elite equestre, usando-a como braço administrativo. Prefeitos, procuradores, gestores financeiros. O Senado mantém prestígio. Os cavaleiros ganham funções práticas. Augusto cria uma burocracia que não existia na República, ou existia de forma improvisada. O império, para funcionar, precisa de gente que trabalhe, não apenas de gente que discurse. A política externa, nesse período, também vira vitrine de prudência. Augusto não é um conquistador no estilo de Alexandre, nem um aventureiro como alguns generais republicanos que buscavam glória para
pagar dívidas e comprar eleições. Ele escolhe guerras com cuidado e, quando pode, prefere vitórias diplomáticas que rendem símbolos. O caso mais famoso é o dos estandartes perdidos para os partas em Carras. Recuperá-los sem uma guerra total é um golpe de propaganda genial. Quando os estandartes voltam, Roma sente como se uma ferida antiga tivesse sido fechada. Moedas celebram, monumentos registram. O príncipe aparece como restaurador da honra, sem derramar rios de sangue romano no deserto. Mas não se engane. Há sangue, há campanhas na Espanha, a pacificação nos Alpes, a reorganização na Gália, a pressão nas fronteiras do Danúbio. O império não é um jardim. É uma cerca enorme, e cercas exigem guardas. A diferença é que, sob Augusto, a guerra deixa de ser competição pessoal de generais e vira política de Estado. De um Estado que tem um centro, e esse centro precisa ser visto. Augusto viaja, não como turista, mas como presença na Espanha, na Gália, no Oriente. Ele aparece, ouve, decide e distribui. A presença do príncipe é como um selo. Onde ele pisa, a ordem parece mais real. E ao viajar, ele também impede que governadores e comandantes locais acumulem carisma demais, longe dos olhos de Roma. A cidade, por sua vez, aprende a viver com um paradoxo diário. De manhã, o Senado se reúne. Magistrados vestem togas com faixas, ritos são cumpridos, leis são lidas. À tarde, todos sabem que a decisão final, sobre guerra, paz, nomeações, dinheiro grande, passa por uma casa, por um círculo de conselheiros, por um homem que se apresenta como primeiro cidadão e age como árbitro supremo. E o mais impressionante é que isso funciona. Funciona porque Augusto não tenta esmagar a aristocracia. Ele a domestica. Ele não proíbe ambição. Ele a redireciona, quer glória? A províncias senatoriais, a cargos, a honras. Quer riqueza? Há contratos, há oportunidades, há patronato. Quer segurança? A paz, há tribunais, há previsibilidade. Em troca, não se atravessa o caminho do príncipe. A violência política, que na República Tardia era quase um método de debate, recua, não desaparece. Conspirações existem, ressentimentos fermentam, memórias de liberdade antiga não morrem. Mas recua o suficiente para que uma geração cresça achando normal que Roma tenha um homem no topo. Um homem sem coroa, um homem sem trono, um homem com todas as chaves, e no fundo, é isso que Augusto inventa. Um regime em que o poder não precisa se declarar para ser obedecido. Um regime em que a legalidade não é destruída, mas usada como linguagem de comando. Um regime em que a república continua sendo pronunciada em discursos, gravada em inscrições, celebrada em cerimônias, enquanto por dentro, a engrenagem gira em torno de um só eixo. A máscara republicana não cai, ela endurece. Vira parte do rosto. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica lembrar onde termina a máscara e onde começa o homem. O problema de um regime que se diz normal é que ele precisa parecer normal, até quando o mundo insiste em lembrar que nada ali é normal. E o mundo insiste. Insiste com febres no corpo do príncipe, com rumores nas esquinas, com cartas anônimas deixadas em estátuas, com senadores que sorriem demais, com generais que voltam das fronteiras cheios de cicatrizes e de homens que os amam. Insiste, sobretudo, com a matemática simples da vida. Um homem envelhece, um homem morre. E Roma, essa cidade que aprendeu a odiar reis como se fossem uma doença hereditária, não pode se dar ao luxo de descobrir, tarde demais, que construiu um rei sem coroa. Augusto sente isso na pele, literalmente. Ele é o vencedor de Ácio, o dono do Egito, o restaurador de templos, o distribuidor de trigo, o árbitro do Senado. E ainda assim, é um corpo que falha. Um corpo que, em certos anos, parece mais frágil do que a própria república que ele diz ter restaurado. A cada crise de saúde, a cada boato de que o príncipe está mal, a cidade inteira muda de respiração. Porque por trás do mármore e das procissões, existe uma pergunta que ninguém quer pronunciar em voz alta. Quem segura a máscara quando o rosto some? A estabilidade tem um preço, e o preço muitas vezes é pago em família. No começo parecia simples. Augusto tinha um sobrinho brilhante, Marcelo, jovem, elegante, com o tipo de presença que faz a multidão olhar duas vezes. Marcelo era também marido de Júlia, a filha do príncipe. E isso, em Roma, não é romance. É arquitetura. Só que a arquitetura desaba cedo. Marcelo morre em 23 a.C. E a morte de um herdeiro não é apenas luto. É um buraco no futuro. O corpo de Marcelo vai para o mausoléu que Augusto já ergueu para si. E a cidade entende o recado.
Aquele túmulo não é só vaidade, é plano. Um plano que agora precisa ser refeito. Augusto não tem filhos homens, tem Júlia. Tem a necessidade de transformar sangue em continuidade. E para isso, ele recorre ao homem que por anos foi seu braço direito, seu general mais confiável, seu administrador mais eficiente. Marco Vipsânio Agripa. Agripa não tem o brilho aristocrático de um velho nome. Tem outra coisa, mais rara e mais útil. Competência. É ele quem organiza frotas, quem constrói aquedutos, quem entende que o império não se sustenta com discursos, mas com logística. Augusto o casa com Júlia. A cidade comenta, claro, mas a cidade também percebe que, por trás do casamento, há uma mensagem. O regime não é só um homem, é uma equipe, um círculo, uma casa. Agripa e Júlia têm filhos. E aí, por um instante, o futuro parece ganhar contornos. Caio e Lúcio César, ainda crianças, são apresentados ao povo com uma coreografia cuidadosa. Títulos, honras, imagens em moedas, expectativas. Plantadas como árvores em praça pública, Augusto os adota. Não é um gesto sentimental, é um ato jurídico e religioso, uma forma de dizer que a continuidade não depende do acaso biológico, mas da vontade do príncipe e do reconhecimento do Estado. A adoção em Roma é ferramenta de poder, e Augusto a usa como quem usa uma lei, com frieza e precisão, só que o destino não respeita a precisão. Agripa morre em 12 a.C. De novo, um buraco. De novo, o futuro refeito às pressas. E com Agripa morto, Augusto precisa de outro pilar. Ele olha para dentro de casa e encontra Lívia. E com Lívia, encontra os filhos dela, Tibério e Druso. Não são Júlios de sangue, mas podem ser Júlios por adoção. Podem ser, sobretudo, soldados, e Roma, mesmo em paz, ainda é um império de fronteiras. Um império que precisa de homens capazes de mandar em legiões sem que as legiões mandem neles. Druso, o mais carismático, o mais amado, o que parece ter a mistura perfeita de energia militar e simpatia pública, morre jovem, em 9 a.C. Após uma queda de cavalo durante campanhas na Germânia, a morte de Druso é mais do que tragédia. É aviso. A fronteira do norte, com suas florestas úmidas, seus rios largos, suas tribos que não se deixam domesticar por decretos, cobra preço alto, e cobra sem piedade. Sobra Tibério. E Tibério é um homem difícil de amar. Competente, sim. Disciplinado, sim. Mas fechado, desconfiado, com um temperamento que parece sempre pronto para o ressentimento. Augusto o usa porque precisa, e para amarrá-lo à dinastia, faz o que Roma faz com pessoas como se fossem peças. Obriga Tibério a se divorciar de Vipsânia, mulher, que ele amava, para se casar com Júlia, a filha do príncipe. Um casamento político, frio, cheio de humilhações silenciosas. Júlia, acostumada a ser símbolo, vira também prisão. Tibério, acostumado a obedecer, começa a odiar. E o ódio, quando não explode, apodrece. Enquanto isso, Augusto continua governando como se o tempo fosse infinito. Ele preside ritos, distribui magistraturas, recebe embaixadas, lê relatórios de governadores, decide sobre estradas, sobre impostos, sobre veteranos. A máquina funciona. Mas por baixo da máquina, atenção, porque a paz romana, essa pax romana tão celebrada em altares e poemas, não é ausência de violência. É violência organizada, empurrada para as bordas, transformada em rotina de quartéis e em relatórios de campanha. As fronteiras são o lugar onde a máscara republicana não serve para muita coisa. Lá, o que vale é o comando. E o comando, mesmo sob Augusto, ainda é exercido por homens com nomes, ambições e tropas. No Danúbio, na Panônia e na Dalmácia, a paz é frágil. Em 6 de Ortiz, uma grande revolta explode. Uma daquelas convulsões que lembram Roma de que o império não é um mapa bonito. É uma coleção de povos. Submetidos, tributados, recrutados. A revolta exige anos de esforço, legiões deslocadas, comandantes experientes. Tibério é enviado. E Tibério faz o que sabe fazer. Sufoca com método. Sem teatralidade, sem poesia, com disciplina. A vitória vem, mas o custo é alto. E o império aprende que, mesmo depois de décadas de ordem, basta uma faísca para incendiar uma província inteira. E então vem o golpe que marca o fim do sonho de expansão ilimitada ao norte. O desastre de Varo, em 9 de C, na floresta de Teutoburgo. Imagine a Germânia não como um nome em livro, mas como um lugar físico. Árvores altas, troncos escuros, chuva fina que não para, lama, que engole sandálias,
neblina que faz o mundo parecer menor. Uma coluna romana avançando por trilhas estreitas, com carros, bagagens, famílias de auxiliares, animais, tudo esticado como uma serpente vulnerável. 3 legiões, 3 águias. E ao redor, um inimigo que conhece cada curva, cada pântano, cada ponto onde a formação romana perde sentido. Públio Quintílio Varo não é um aventureiro. É um administrador, um homem de confiança, alguém que acredita que a Germânia pode ser tratada como província em formação, com impostos e tribunais. Ele acredita em relatórios. Acredita em acordos com chefes locais. Acredita, sobretudo, que a ordem romana é inevitável. Armínios, o líder querusco, conhece Roma por dentro. Foi aliado, foi treinado, sabe como os romanos marcham, como confiam em seus próprios métodos. E usa isso contra eles. A emboscada não é um golpe rápido. É um massacre prolongado, dias de ataques, de pânico, de tentativas de formar linha em terreno impossível. Quando termina, as legiões 17, 18 e 19 deixam de existir. As águias são capturadas. Varo se mata. E Roma, que se acostumou a pensar em si como invencível quando bem administrada, sente um frio antigo. Dizem que Augusto, ao receber a notícia, teria batido a cabeça contra a parede e repetido: Quintílio Varo, devolve-me minhas legiões. A frase, verdadeira ou não, é perfeita porque soa como verdade emocional. Não é só perda militar. É perda simbólica. É a prova de que a paz tem limites, e que esses limites podem ser desenhados por homens que não falam latim e não se curvam diante de mármore. Depois de Teutoburgo, a política de Augusto muda de tom. Menos sonho de conquista, mais contenção. O Reno vira linha. A Germânia, em vez de província futura, vira ameaça permanente. Há expedições punitivas, há tentativas de recuperar honra e estandartes, há campanhas de Germânico. O filho de Druso, jovem, carismático, amado pelas tropas e pelo povo. Germânico parece, por um momento, o tipo de figura que poderia reacender o brilho heróico sem destruir a ordem. Mas brilho heróico é perigoso. E Augusto, velho, doente, experiente, sabe disso melhor do que ninguém, porque ele viu o que acontece quando um general amado demais volta para Roma. A estabilidade, então, exige um equilíbrio quase impossível. Comandantes fortes o bastante para segurar fronteiras, mas não fortes, o bastante para ameaçar o centro. Herdeiros populares o bastante para serem aceitos, mas não populares o bastante para parecerem alternativa ao próprio sistema. É uma dança em que cada passo errado pode virar guerra civil. E, enquanto o Império lida com florestas e revoltas, Roma lida com escândalos. A moral pública de Augusto, aquela que transformou adultério em crime e casamento em dever cívico, volta para mordê-lo dentro de casa. Júlia, sua filha, já não é apenas símbolo de fertilidade dinástica. Vira símbolo de transgressão. As histórias correm. Amantes, festas, encontros noturnos, nomes de aristocratas sussurrados como se fossem parte de um catálogo de decadência. Em Roma, fofoca é política. E quando a fofoca envolve a filha do homem que legisla sobre virtude, ela vira arma. Augusto reage com dureza. Exila Júlia para uma ilha, pandatária, pequena, ventosa, isolada, o tipo de lugar onde o mar parece uma parede. Proíbe vinho, restringe visitas, transforma a filha em exemplo. Não é apenas punição, é mensagem. A lei vale. A casa do príncipe não está acima do programa moral. Só que ao fazer isso, ele também revela outra verdade. O poder do príncipe é tão grande que pode esmagar até o próprio sangue. E Roma, que gosta de virtude em estátuas, sente um desconforto humano diante desse tipo de coerência. Mais tarde, a neta, outra Júlia, chamada Júlia, porque dinastias repetem nomes como repetem títulos, também cai em desgraça e é exilada. A moral augustana, que deveria ser cimento, vira também ácido. Ela corrói relações, cria ressentimentos, produz silêncio. E o silêncio, em palácios, é sempre perigoso. Tibério, preso num casamento infeliz com a Júlia mais velha, acaba se afastando. Em 6 a.C., ele se retira para Rhodes, uma espécie de exílio voluntário, um gesto que mistura cansaço, orgulho ferido e talvez cálculo. Roma interpreta como capricho. Augusto interpreta como problema, porque um herdeiro que foge do centro é um herdeiro que deixa o centro exposto. Mas o destino de novo não respeita planos. Caio e Lúcio, os jovens príncipes moldados para suceder, morrem cedo. Lúcio em 2D. C. Caio em 4D. C. Após ferimentos e doenças no Oriente, a cidade, que já tinha aprendido seus rostos em moedas,
precisa desaprender. E Augusto, já idoso, precisa escolher entre opções ruins. Ele chama Tibério de volta, não por amor, por necessidade. E em 4 dom. C. Adota Tibério formalmente, elevando-o ao centro do sistema. Ao mesmo tempo, exige que Tibério adote Germânico, como se quisesse amarrar 2 linhas. A linha de Lívia e a linha do carisma popular. Uma sucessão em camadas, uma tentativa de garantir que, depois do velho príncipe, haverá continuidade sem ruptura. Só que continuidade, em Roma, não é apenas nomeação. É aceitação, é hábito, é o Senado fingindo que escolhe, é o povo fingindo que aplaude espontaneamente. É o exército recebendo pagamento e jurando lealdade ao novo centro sem hesitar. Augusto trabalha para isso com a paciência de quem constrói aqueduto. Pedra por pedra, arco por arco. Ele dá a Tibério poderes progressivos, imperium, tribunicia potestas, para que a transição pareça natural, quase administrativa, não um salto, um deslizamento. A máscara republicana precisa continuar no rosto, mesmo quando o rosto muda. E, enquanto prepara a sucessão, ele também enfrenta o desgaste inevitável de um reinado longo. Conspirações aparecem como febres políticas. Algumas são reais, outras são exageradas, mas todas revelam que a aristocracia nunca esqueceu completamente o gosto da autonomia. Há o caso de Cornélio Cinna, perdoado. Há o caso de Fânio Cépio e Varrão Murena, ligados a uma conspiração em 23 a.C. Há murmúrios, há processos, ao uso cuidadoso da clemência e da punição. Augusto prefere não repetir o terror das proscrições do triunvirato. Aquele sangue, ele sabe, mancha para sempre. Mas ele também não pode parecer fraco. Então ele faz o que faz melhor. Administra o medo, doseia, controla. O Senado, nesse fim de reinado, é um corpo que respira por hábito. Ainda há debates, ainda há honras, ainda há a liturgia das magistraturas. Mas a substância está em outro lugar. Está no Palatino, na casa do príncipe, nos conselhos privados, nos homens de confiança, nos prefeitos e procuradores que executam ordens com eficiência e pouca publicidade. Está na guarda pretoriana, que ao longo do tempo deixa de ser apenas proteção e vira fator político. Está na ideia, já enraizada, de que a ordem vem de cima. E Augusto, velho, observa a própria obra com uma mistura de orgulho e ansiedade. Ele sabe que construiu algo novo usando palavras antigas. Sabe que a república como forma continua e sabe que como força ela já não existe. Ele não destruiu o Senado. Ele o tornou dependente. Não aboliu eleições. Tornou-as previsíveis. Não proibiu a ambição. Deu-lhe trilhos. O preço disso é que, quando o trilho termina, o trem descarrila. Por isso a sucessão é obsessão. Por isso cada morte na família é terremoto. Por isso cada escândalo doméstico vira crise de Estado. Porque, no fundo, o principado é uma solução pessoal para um problema estrutural. Como impedir que generais transformem legiões em partidos e que aristocratas transformem política em guerra? Augusto conseguiu. Mas conseguiu porque era Augusto, o herdeiro de César, o vencedor de Antônio, o homem que tinha dinheiro do Egito, o homem que tinha prestígio, o homem que tinha tempo, e o tempo agora está acabando. Nos últimos anos, ele se apoia cada vez mais em Tibério. Tibério assume tarefas, comanda, decide. A cidade se acostuma a vê-lo como segundo centro. Mas Tibério não tem o charme de Augusto. Não tem a mesma habilidade de sorrir e fazer o sorriso parecer natural. Não tem a mesma leveza na manipulação da velha linguagem republicana. Ele tem, em vez disso, uma rigidez que pode ser virtude em quartel e veneno em política. Augusto tenta compensar com símbolos, com ritos, com a continuidade do programa moral e religioso, com a insistência em que tudo é legal, tudo é tradicional, tudo é Roma. Ele publica, ou prepara para ser publicado, um texto que é ao mesmo tempo autobiografia e relatório. As res gestae, os feitos. Uma lista de cargos recusados e aceitos, de templos restaurados, de dinheiro distribuído, de guerras vencidas, de povos submetidos, de paz garantida. É propaganda, sim. Mas é também tentativa de fixar memória, de dizer ao futuro: foi assim, foi necessário, foi benéfico, foi, acima de tudo, legítimo. Legitimidade é a palavra que nunca aparece nua. Ela vem vestida de mármore, de moedas, de poemas, de leis, de procissões. Vem vestida da máscara republicana. Em 14 de Cristo, Augusto está em viagem pela Campânia. O ar ali é diferente do de Roma. Mais úmido, mais salgado, com cheiro de mar e de pinheiros. Ele para em Nola, cidade ligada à memória de seu pai adotivo.
César, que também morreu longe de Roma, em campanha, em movimento. Há algo quase simbólico nisso. O homem que encerrou um século de guerras civis não morre no Senado. Não morre em praça pública. Não morre assassinado. Morre, velho. Morre no leito. Morre como um monarca, sem jamais ter sido chamado de rei. As últimas horas são cercadas de cuidado. A Casa Imperial sabe que cada gesto final vira lenda. Disse que ele pergunta se desempenhou bem o papel, como um ator que encerra a peça. A frase, de novo, pode ser apócrifa, mas é perfeita porque captura a essência do regime. Governar foi, em parte, atuar. Atuar a república enquanto se construía outra coisa. Atuar modéstia enquanto se concentrava poder. Atuar tradição enquanto se inventava futuro. Quando Augusto morre, a máquina precisa continuar sem ele. E é aí que se mede a grandeza e o perigo do que ele criou. O Senado se reúne. Há lágrimas públicas, há discursos, há a liturgia do luto. Augusto é divinizado, transformado em divos augustos, como César antes dele. A divinização não é apenas honra, é ferramenta política. Um imperador morto vira Deus e um sucessor vira filho de Deus. A linguagem religiosa sela a continuidade com uma cola que a política sozinha não garante. Tibério, por sua vez, faz o jogo esperado. Hesita, finge recusar. Deixa o Senado insistir. Deixa a máscara republicana cumprir seu ritual. Não é apenas teatro, é necessidade. Porque em Roma, aceitar poder demais com pressa é pedir para ser chamado de tirano. E a palavra tirano ainda tem cheiro de punhal. Mas por trás da hesitação, há uma realidade dura. As legiões juram lealdade a Tibério. A guarda pretoriana está ali. O tesouro militar paga. A administração funciona. O império, acostumado a obedecer a um centro, encontra outro centro. A transição acontece. E isso, por si só, é a prova final de que Augusto venceu. Ele prometeu restaurar a república e entregou algo que parecia república o suficiente para ser aceito, mas forte o bastante para sobreviver a ele. Um sistema em que o poder não precisava de coroa, porque tinha hábito. Não precisava de trono porque tinha rotina. Não precisava de proclamação de monarquia, porque tinha a máscara. E a máscara, com o tempo, virou pele. O preço foi alto. Liberdade aristocrática trocada por segurança, política aberta trocada por bastidores, moral pública transformada em instrumento, família transformada em Estado, fronteiras regadas com sangue para que o centro pudesse dormir. E, ainda assim, quando Roma olha para trás, para aquele século de guerras civis, para as proscrições, para as cabeças expostas no fórum, para as legiões marchando contra a própria cidade, a paz de Augusto parece quase um milagre. Um milagre administrado. Um milagre com contabilidade, com leis, com quartéis, com mármore. Um milagre que não caiu do céu. Foi construído, peça por peça, por um homem que entendeu que, em Roma, a forma é tudo. E que, se você controlar a forma, pode controlar o conteúdo sem que ninguém admita, nem mesmo para si, que está sendo governado por um imperador.